o Estatuto do Homem, ato constitucional efetivo. Artigo 1º. Fica decretado que todos têm direito a um sorriso franco e verdadeiro, com ou sem dinheiro. Artigo 2º. Fica decretado a qualquer um o uso sem travas nem trancas do direito ao amor incondicional. Artigo 3º. Fica decretado que toda planta nascerá e a sua beleza seja notória, independente da sua cor. Artigo 4º. Fica decretado que, apesar de tudo, o homem confiará no homem como o sol e a chuva confiam, que assim que um sair de cena, o outro aparecerá. Artigo 5º. Fica decretado que todo domingo, apesar do pesar, continuaremos a pensar. Artigo 6º. Fica decretado que todos têm direito de votar, mesmo que elegem o nada, defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Artigo 7º. Fica decretado silêncio nacional, todo dia 28, exatamente às 19h18, só para ouvirmos a liberdade sendo encarcerada, o ódio estimulado e a ditadura velada. Artigo 8º. Fica decretado que todo filho e filha seja amada, que toda mulher seja respeitada, que todo velho seja cuidado, que as minorias sejam elevadas. Artigo 9º. Fica decretado e proibida toda manifestação que fere qualquer direito conquistado, qualquer diversidade prejudicada, que enaltece líderes malfeitores, que matam crianças e professores. Artigo 10º. Fica decretado e proibido qualquer apologia ao uso de armas, ao fim de sindicatos e movimentos populares, de quem salva vidas ser expulso do Estado, da redução penal, pois lugar de criança é na escola e não na cadeia. Artigo 11º. Fica decretado e proibido o ódio de ser espalhado, a questão de gênero ser medicada, a lei Rouanet ser revogada, brinde com leite só com achocolatado e respeito. Artigo 12º. Fica decretado e proibido assumir a presidência quem não ama seu povo, quem não conduz com sabedoria, dando suporte para que cada um produza o pão de cada dia, e nas escolas, pura filosofia. Artigo 13º. Fica decretado e permitido movimentos e reivindicações que melhorem a vida dos cidadãos, passear pelas praças livremente de mão dadas, soltar pipa, caçar vagalumes, almejar conhecer a Amazônia amada. Artigo 14º. Por decreto irrevogáveis, fica proibido as mortes de Marielle, os cargos familiares, heróis presos sem fundamento, as pessoas passarem fome, perder seus sonhos e pensamentos. Artigo 15º. Fica estabelecido e permitido cada profissão no seu lugar, o de juiz é julgar, em secretarias não é seu lugar, militares a proteger, não tem nada que amedrontar, médicos da cura, nada de presidiar, e o presidente ser humanizado para poder governar. Parágrafo único. Só temos 528 anos ainda, vamos aprender a votar um dia. Eu sou Marilda e espero que vocês tenham gostado do meu poema. O meu poema é uma releitura do poema de Tiago de Mello, um poeta modernista que tratava de assuntos sociais. O nome do poema dele é O Estatuto do Homem, ato institucional permanente, Tiago de Mello. Então, Tiago de Mello, ele foi um lutador das causas, né, pela liberdade, pela sobrevivência de todos. E ele ali, então, ele viveu na ditadura, foi inclusive exilado, ele tem uma história muito bonita, ele foi um poeta popular que falou das dores, das mazelas do povo. E quando veio a proposta para a gente fazer um trabalho, eu escolhi ele. Na verdade, eu me apaixonei pelo trabalho de Tiago de Mello e fiz essa releitura. O Tiago, ele no poema dele, ele faz muitas denúncias sociais, como, por exemplo, o título, quando ele fala ato institucional permanente. Ele está se referindo
aos atos institucionais da época da ditadura. Quando ele fala das terças cinzentas, foi quando saiu o AI-5. Então, o Tiago, ele brincava com os fatos verídicos dentro do poema dele. O poema dele é riquíssimo. Estou, inclusive, indicando ele para todo mundo que gosta desse tipo de poema. Conheçam as obras dele. Então, o meu poema, como Tiago de Mello, eu também fiz algumas denúncias sociais. Em alguns momentos, ela está explícita, que você vê nomes, datas muito claras. E em outros momentos, eu também fiz de uma forma com que você tenha que pensar, que analisar. E isso está se referindo a quê? Então, essas intervenções de discursos de fora, eles estão presentes também no meu poema. Vou dar alguns spoilers para vocês. Como, por exemplo, no artigo 7º que eu fiz, quando eu falo do decreto do silêncio nacional, todo dia 28, às 19h18. Então, foi quando isso é uma crítica ao dia o qual elegeu o nosso presidente, né? Então, eu estou me referindo a esse dia exatamente, né? Segundo turno, o dia e a data, e o horário, a data e o horário. Num outro momento, eu falo também que vai ser proibida as mortes de Marielles, né? Marielle é um símbolo, né? De todas as mortes que muitas vezes não tem explicação, de todo mundo que é calado antes do tempo, de todos aqueles que não têm mais a voz para clamar. Entre outros, né, eu falo da Lei Rouanet, eu falo de vários, eu também falo de vários itens aí que eu utilizei como uma denúncia social, né, uma forma de expressar aquilo que nesse momento eu julgo como não tão correto assim. Quando eu brigo pela filosofia nas escolas, né? Ensinar a pensar, dar o direito de pensar, de revolucionar, de mudar. E depois eu justifico tudo isso, dizendo que nós somos muitos imaturos. Nós só temos 500 e poucos anos, é muito pouco para votar. Né? Devido a toda a nossa história de colonização, de exploração, de república, de ditadura, né? Então, por toda essa história própria do nosso país, finalizar, vou falar de um grande poeta do modernismo, Carlos Drummond de Andrade, que escreveu O Congresso do Medo. O texto dele conversa com o meu texto, que conversa com o texto de Tiago de Mello. E, num determinado momento do poema dele, ele diz assim: em nossos túmulos nascerão flores amarelas de medo. E eu decreto aqui e agora que sobre nossos túmulos nascerão, sim, flores amarelas, cor-de-rosas, laranjadas, pretas, brancas, coloridas, multicor, arco-íris. E elas se balançarão ao vento e exalarão o seu perfume, e ninguém conseguirá arrancá-las.